Convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Vamos dizer esse versículo para guardarmos? Convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Terminou o ministério de João Batista. Marcos, que vai nos guiar nesse ano, é o evangelista do ano B da liturgia, ele vai nos apresentando Jesus agora na sua missão, uma vez cessada a missão de João, que era apenas a voz, não era a palavra. Cessada, anunciada a palavra, falada por Jesus, que é a própria palavra, a voz não precisa mais agir. E a primeira palavra que Jesus vai dizer na sua pregação é essa: convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Na primeira leitura nós ouvimos que antes de Jesus, os profetas já falavam da necessidade de conversão, de mudar de direção. Nós não podemos seguir os nossos impulsos meramente. Nós somos mais do que impulsos, nós somos mais do que desejos, nós somos também espírito, nós somos imagem e semelhança de Deus, e se preciso for para realizar plenamente essa imagem e semelhança, nós temos que aprender a fazer esses movimentos de conversão, de guinada na vida, quando a vida está indo em direção oposta à nossa vocação de filhos e filhas de Deus. O profeta gritou para aquela cidade sem esperança, era uma cidade pagã, mergulhada num pecado tão profundo, e qual não foi a surpresa que até os grandes daquele poder, daquela cidade, se converteram à pregação de Jonas. Pois bem, agora está falando para nós quem é maior do que Jonas, o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus. 40 dias Deus tinha dado prazo para aquele povo. 40 na Bíblia é um número muito significativo. 40 dias Jesus jejuou no deserto. 40 anos o povo atravessou o deserto para aprender a crer em Deus, a ser de Deus. Então 40 é muito ligado também à conversão. 40 dias, não foi preciso, que bonito, o povo ouviu a voz de Deus. Agora Jesus, que já veio do deserto 40 dias para fazer o caminho do encontro do ser humano que ele veio ser, com Deus e com a vontade do Pai, agora ele está pronto para dizer que na pessoa dele os céus se abrem, o reino de Deus chega até nós. A graça de Deus vai descendo sobre nós em Cristo. Agora é possível o homem e a mulher viverem plenamente a conversão, não mais ouvindo palavras de Jonas, que ainda eram tão simples. O próprio profeta não tinha fé na conversão, agora muito mais. Nós temos o anunciador pleno, que é Jesus, e temos o caminho, que é Ele mesmo, o seu modo de vida, o que Ele anunciou. Agora a conversão se faz para nós muito clara. O reino de Deus vem até nós como uma graça, um dom, à medida que o ser humano vai também se abrindo a Ele, se convertendo. Meus irmãos, o reino de Deus é algo tão maravilhoso que nós deveríamos desejá-lo de todo o nosso coração. A terra é infeliz, tanto mais infeliz, quanto menos vive o reino de Deus. O reino de Deus não é só para o céu, é um reino que começa aqui, que começou com a vinda de Jesus, que vai acontecendo à medida que a gente vai se identificando com o comportamento dele. O reino de Deus, o que é então? É um dom que desce do céu, é paz, aquela paz profunda que a gente busca. Isso é reino de Deus, é alegria no Espírito Santo, é o modo mais pleno da humanidade ser feliz, é relacionamento entre nós, verdadeiro, justo, fiel, é o estabelecimento da justiça sobre a terra. Enfim, se a gente pensar, é o paraíso entre nós. Nós deveríamos querer tanto isso.
a gente tem sede de felicidade, e se a gente pudesse então traduzir a felicidade num termo bíblico, a gente poderia sim, sem dúvida, chamar reino de Deus, porque conduz à vida plena, à felicidade, o seguir esse reino. Então Jesus está dizendo: meus irmãos, o tempo é breve, você não tem todo o tempo do mundo para viver essa curta vida sem se voltar para aquele que deseja dar a você o reino dele, aquele que te deseja vida plena. O reino se faz urgente, é breve. E como a gente precisa então ouvir essa mensagem, meus irmãos, quantas vezes a gente vive muito mais um mundanismo do que o reino de Deus? Quantas vezes a gente, se parar para pensar, a gente está se deixando guiar muito mais pelas ideias que o mundo prega do que pelo reino de Deus? Quantas vezes pais dizem para os seus filhos pequenos assim: olha, você quando crescer vai ganhar muito dinheiro, viu? Mas é isso o ideal de vida? Sim, tomara que a criança estude, se realize numa profissão bem bonita, mas não é em primeiro lugar para ganhar muito dinheiro. O reino de Deus é um convite a deixar Deus ser Deus e reinar. E Ele fala: à medida que eu vou reinando, vocês também vão aprendendo a serem fraternos, a serem bons, a saírem desse individualismo que faz vocês buscarem o bem só para vocês e para a família de vocês, e que faz a terra penar na maioria dos seus povos. Um exemplo disso a gente está vendo agora, não é? Chegou o momento de comprar a vacina. Os países ricos compraram mais da metade da produção, sendo que eles têm o mínimo de gente que mora lá comparado com o resto do mundo. Mas como eles têm muito dinheiro para assegurar que eles vão sobreviver, eles já encomendaram mais de 50%. Se a África vai ter, não importa. Se a Indonésia vai ter, se o Brasil vai ter, se o Paraguai vai ter, isso não importa. Importa salvar o seu próprio povo. Isso bem mostra como a gente está distante do que Jesus sonhou com o reino de Deus. Por isso a gente é cristão, a gente precisa viver como falou a segunda leitura. Quem usa desse mundo deve pensar assim: o mundo não é o fim, o mundo é o meio, e o mundo deve ser usado tanto quanto for bom para a salvação. Os meus negócios no mundo devem ser usados tanto quanto me ajudem a alcançar a salvação. Eu não tenho que viver para o mundo, mas eu tenho que usar deste mundo de maneira boa para mim e para as outras pessoas também, a fim de que o reino venha para todos, sem exceção. O reino de Deus é essa maravilha que a gente deve buscar. Não podemos nos contentar com pouco, não podemos ser pouco cristãos, estão percebendo? O reino não virá enquanto os católicos forem um pouquinho só cristãos, enquanto a gente não der o melhor de nós para Deus, o reino não vem. Vocês percebem lá no Pai Nosso, o que Jesus fez ao ensinar a gente a rezar? Ele falou: quando vocês rezarem, digam assim: Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Aí ele ensina: peçam o reino de Deus ao Pai. Pai, venha a nós o vosso reino, venha a nós essa graça, essa alegria, essa paz no Espírito Santo, esse desejo de justiça, essa fonte de viver plenamente em Deus. Para quê? Em seguida ele ensina: seja feita a vossa vontade. Para estar unida a vontade de Deus com a nossa vontade com a de Deus, é preciso viver no reino. Quem vive no mundanismo nunca vai fazer a vontade de Deus. Aí, quando o casamento começa a entrar em crise, em vez de seguir a mentalidade do reino, vai seguir a mentalidade do mundo.
não vai fazer a vontade de Deus porque não está experimentando a força desse reino. Venha, Senhor, o vosso reino, para que a gente saiba fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai é que todos se salvem, é que esse mundo seja belo, é que não haja gente morrendo de fome, que não haja violência, que não haja autoritarismos. É outro sonho de Deus. Por isso Jesus abre o Evangelho dizendo: não pensem que vocês estão prontos, convertei-vos, porque o reino está próximo. Mas ele pode estar próximo e a gente não se achegar a ele. Então é preciso pedir de todo o coração: Senhor, venha o teu reino, muda o meu coração para não colocar barreira ao teu reino, muda o meu jeito de agir com as pessoas. Não quero ser individualista, autoritário, mandão, não quero provocar divisões por causa disto ou daquilo, não quero, Senhor, ficar acumulando coisas. Eu quero sim o reino, para poder viver na vontade do Pai, que é vida em abundância, salvação para todos. Guardem isso então, guardemos todos nós, pedir o reino de Deus todos os dias. Quando a gente rezar o Pai Nosso, então a gente vai falar isso. É a oração mais importante que existe, mas deve ser rezada assim com o profundo do coração, do desejo mais profundo de tudo que está ali se realizar. Pai Nosso, venha o vosso reino, que iniciou-se com Cristo e está nele, para que eu viva unido à vossa vontade, para que eu não tenha medo da vossa vontade, mesmo quando ela contradizer os meus desejos. Eu vou saber que os meus desejos não são puros, à medida que não vão de acordo com a vossa vontade e não ajudam a acontecer o reino. Então eu queria propor a você agora, também você que está em casa, vamos fazer isso, desejar de coração que a gente esteja mergulhado na vontade de Deus. Mas para isso, vamos pedir que venha o reino, a alegria de Deus tome conta de nós, o desejo das coisas do alto, sede de Deus no coração, não de coisas, sede de ser, não de ter, sede de viver alegrias verdadeiras, não prazeres momentâneos e descartáveis. Peça a Deus com intensidade: Pai, venha a nós esse reino, converte o meu coração, converte a tua igreja que somos nós, para que ela seja pescadora de homens para o reino, de pessoas para o reino. Ajuda-nos a deixar o secundário, como os teus primeiros discípulos, Jesus, deixaram em favor do reino.